Vamos ver agora os diagramas de sequência para o gerador síncrono. Tá? Então, fisicamente, o gerador síncrono se comporta dessa maneira aqui. Certo? São três tensões equilibradas, certo? As tensões internas do gerador, em série com a impedância, né, dele, certo? E aqui do lado de cá que é a parte externa, que é a tensão terminal, essa que a gente tem acesso na prática, né? Essa tensão interna, obviamente, que fisicamente a gente não tem acesso no gerador, certo? Então é fácil de ver que aqui é um gerador, ele está em estrela, certo? Os geradores são construídos propositalmente em estrela, certo? Então aí cada fase tem sua impedância. Aqui, esse Zn que a gente está vendo aqui, que seria a impedância de aterramento, ela não faz parte do gerador, certo? Ela é instalada externamente, certo? Essa impedância de aterramento, certo? Mais para frente a gente vai ver o impacto dessa impedância de aterramento, certo? Então, mas agora a gente tem que ter noção que fisicamente, né, o gerador ele é isso aqui, são três tensões, né, em série com uma impedância cada uma. No que se refere ao circuito de sequência, né, no caso da sequência positiva e negativa e zero do gerador síncrono, a gente tem essas três possibilidades aqui. Certo? Então vamos visualizar o seguinte, ó, aqui em cima temos a barra de referência, certo? Esse EA aqui é a tensão interna do gerador, certo? E aqui a impedância que está em série. Certo? Então, esse é o diagrama da sequência positiva, certo? Que a gente já conhecia isso aqui lá nas faltas simétricas. Aqui a sequência positiva não muda nada. Então, é uma fonte em série com uma impedância. Certo? Então, nisso daqui circula IA1, que é a corrente de sequência positiva. Certo? Já o diagrama de sequência negativa do gerador síncrono, o que está alterando? Certo? Vamos ter em mente que o gerador só gera em sequência positiva, né? Quando tem três tensões de mesmo módulo defasadas de 120 graus. Na sequência negativa, essa fonte não existe. Certo? Existe sim a impedância de sequência negativa, que é o Z2, e aqui está conectado na barra de referência e circula a corrente de sequência negativa IA2. Certo? E finalmente temos a sequência zero aqui. Então, da mesma forma, não existe fonte, né, do gerador síncrono em sequência zero. Temos aqui a impedância de sequência zero do gerador síncrono. E aqui aparece o Zn, que a gente viu na figura anterior. Só que aqui ele aparece como 3Zn. Certo? Então, essas duas impedâncias, né, em série, né, o equivalente delas vai formar a impedância de sequência zero, certo? Para esse gerador aí. É a sequência de sequência zero do próprio gerador, que seria os enrolamentos, mais essa externa que é o 3N. Então aqui está circulando a corrente IA0. Então, só para a gente saber por que aqui é 3N, não apenas Zn. Certo? Ó, nesse diagrama circula a corrente de sequência 0 e a 0, e lá no gerador, na impedância, circula a corrente de neutro, certo? IN. Só que a gente já viu lá da parte das componentes simétricas que a corrente de sequência 0 é 1/3 da corrente de neutro, certo? Então, aqui como tem essa relação que a corrente de sequência zero é 1/3 da corrente de nêutron, na hora de passar esse Zn, onde circula a corrente In, né, se a gente trouxer para cá para a sequência zero, né, devido a essa relação, tem que multiplicar a impedância de sequência Zn por 3. Certo? Então, esses são a representação do gerador síncrono, né, para sequência positiva, negativa e zero. Lembrando que tem a tensão terminal aqui, né? Se a gente botar um voltímetro, vai ter VA1, VA2 na sequência
negativa e VA0 na sequência 0. Então, essa informação aqui que a gente está vendo, né, nesse diagrama aqui, então ela vai ser muito importante porque nas faltas assimétricas, né, a gente vai ter que construir 3 diagramas, né? Um para a sequência positiva, outro para a sequência negativa e outro para a sequência 0. Certo? Na falta simétrica a gente só se preocupava com sequência 0, sequência positiva, perdão. Então, mas é a mesma coisa, só que é o mesmo trabalho, só que um para cada sequência.